21 de setembro, Dia Nacional da Luta em Defesa das Pessoas com Deficiência. Esse é o tema do nosso Papo Livre de hoje. Dia 21 de setembro foi formalmente designado como Dia Nacional da Luta em Defesa das Pessoas com Deficiência pela Lei 11.133 de 2005, no governo do presidente Lula. E é o início da primavera. Isso tem uma imagem muito importante. Chegada das flores, tem a chegada dessa luta em defesa de pessoas com deficiência. Eu queria começar falando sobre o termo pessoas com deficiência. Às vezes, quando a gente conversa, uma pessoa diz assim: ah, aquela pessoa é portador de uma deficiência. Isso está errado. Por que está errado? Se você for portador, você não precisa sair na rua, você deixa em casa, você está portando alguma coisa. Então não se diz portador de alguma deficiência. Também não se diz, ah, aquele ali é um deficiente. Porque deficiente nós todos somos em algum aspecto, né? Então o correto, o respeitoso, é dizer, aquela pessoa tem uma deficiência visual, aquela pessoa tem uma deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência física, e nunca dizer pessoa portadora de deficiência ou pessoa deficiente. Lembrar que pelo censo do IBGE, o último censo aqui do Brasil, nós temos quase que 15% de pessoas com deficiência. 15% significa, se imaginar que temos 220 milhões de habitantes, mais ou menos, 10%, 22 milhões, 5%, 11 milhões, 22 mais 11, 33 milhões de pessoas com deficiência. E esse número talvez esteja subnotificado. Porque às vezes o jovem que trabalha no censo chega numa casa e pergunta: tem alguém com deficiência aí? E a família, o pai ou a mãe, às vezes tem vergonha de dizer que tem um filho com síndrome de Down, um filho cego, um filho deficiente mental, e esconde isso do censo. Se você olhar as estatísticas da ONU, pela ONU, o número no mundo de pessoas com deficiência é em torno de 1 bilhão. Então, 1 bilhão de pessoas no mundo tem alguma deficiência que seja ou mental, ou deficiência física, ou deficiência auditiva, ou deficiência visual. Então, esse dia de hoje é fundamental lembrar da importância da luta pelos direitos de igualdade da pessoa com deficiência. Igualdade de oportunidades no trabalho, igualdade na acessibilidade aos transportes. Uma pessoa, um cadeirante para pegar um ônibus, a gente sabe quão complicado é isso. Um deficiente visual ou um cadeirante para caminhar pelas calçadas cheias de buraco, com obstáculos. E além disso, muitas pessoas não têm respeito por aqueles que têm alguma deficiência. Você chega, por exemplo, ali na Central do Brasil, onde muitos vão pegar o trem para ir para casa, estão naquela correria para ir para casa. Aí passa um cego caminhando calmamente, com dificuldade, com a sua bengala. E muitos são agredidos, são xingados.
Esses são casos concretos, porque muitos de vocês sabem que eu trabalho com deficientes visuais. Então é fundamental a gente lembrar da importância de ter essa luta por igualdade de direitos. Eu queria aqui fazer uma homenagem a algumas instituições. O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que tem um trabalho belíssimo na área de educação de crianças que nascem cegas, na área de reabilitação de quem se tornou deficiente visual e na área da saúde, promovendo cirurgia de catarata, glaucoma. Então, meu respeito ao Instituto Benjamin Constant. Assim como ao INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, também no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, que cuida da melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência auditiva. Uma saudação à ABBR, aos profissionais da ABBR, que trabalha com reabilitação de amputados, deficientes físicos, também no Rio de Janeiro, ali no bairro do Jardim Botânico. As APAES, espalhadas pelo Brasil todo, já conheci várias APAES. Conheci bastante a APAE de Seropédica. Quero saudar o pessoal de Seropédica que trabalha ali na APAE de Seropédica. E, em particular, quero saudar a uma ONG, a ONG Girassol, que, aliás, eu estou com a camisa da ONG Girassol, né? ONG Girassol, de inclusão de pessoas com deficiência visual. Quem quiser acessar, conhecer, pode me perguntar, ou então acessar no Facebook Girassol Plena Inclusão.org. Ali você tem um acolhimento de pessoas que adquiriram deficiência visual ou que nasceram com deficiência visual. Então tem atividades de informática, atividades de canto, aula de inglês, percussão. E é sempre um centro de convivência em que os deficientes visuais se encontram para trocar experiências, momentos de alegria, carinho. Alguns até já vieram a namorar e até casaram ali na ONG Girassol. Então, meu respeito à ONG Girassol no Rio de Janeiro. E lembrar nesse período da Covid, né, como está sendo complicado para pessoas com deficiência, né? Muitas delas saíam de casa para as suas atividades, para os seus estudos, né? Permitindo que seus familiares pudessem ir trabalhar. Alguns ficavam em casa com cuidadores, mas a Covid chegou e mudou isso tudo. Então você não pode mais ir para a ONG Girassol, que está fechada. Essas instituições todas estão com muita dificuldade de trabalho. E a pessoa com deficiência tem que ficar em casa, e às vezes o cuidador não pode ir mais para casa, a família tem que cuidar, mas a família também precisa ir trabalhar e não pode, ou está trabalhando pelo computador, e não tem a experiência de cuidar dessa pessoa com deficiência. Então, vou lembrar que nesse período da Covid, que é um período muito ruim para nós, mas especialmente para pessoas com deficiência. Então, o nosso papo livre de hoje é saudar o dia 21 de setembro, lembrar da importância da luta, da solidariedade, do respeito, da inclusão, a busca de dignidade, melhoria de qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Um abraço a todos.